mais performance e se afastar do risco de lesões e, caso exista alguma lesão, saber tomar a melhor decisão. Isso é muito importante da gente desenvolver. Porque a decisão sobre qualquer problema de saúde, ou onde investir, ou como fazer, ou aderir a algum tratamento, hoje a gente sabe que depende muito mais da pessoa. A pessoa tem que assumir aquela decisão de coração, ela tem que saber o que está fazendo, e ela tem que racionalizar e saber pensar por que ela faz. Isso ela vai conseguir ser mais assertiva nos comportamentos que a levam a construir um corpo mais forte, mais sereno, ou seja, você saber pilotar a sua fisiologia da melhor maneira, e é isso que eu vou procurar a começar a instrumentalizá-los nesse sentido. Para falar sobre isso, eu fiquei pensando muito aí na história de vocês, professores de tênis, de beach tênis, apaixonados, às vezes já há muito tempo já trabalham com isso, me reportando a realidade de vocês. Eu vou procurar falar sobre as diferentes situações onde existe a necessidade de tomada de decisão sobre esse assunto de saúde, performance, e como tomar essa decisão de uma maneira esclarecida, e onde investir os seus esforços, e como conseguir comparar e verificar se você está indo para o lado correto ou não. Para isso, eu vou contar uma história do ponto de vista, primeiro, como se eu fosse o representante do maquinário da saúde, que houve aí ao longo do tempo historicamente, como nós interpretamos e interferimos nesses fatores, nos problemas musculoesqueléticos, tá? Que são os problemas que impedem aí o atleta a seguir em frente, às vezes por algum problema musculoesquelético, alguma dor, algum impedimento. Eu vou tentar, sobre o olhar do serviço de saúde, olhar você, atleta, chegando no serviço, o que eu vou lançar a mão e o que funciona, como eu vou racionalizar para tomar a decisão. E aí você vai começar a entender que por trás do serviço, por trás dos profissionais que foram treinados nesse tipo de serviço de saúde, existe uma racionalidade que você pode se apropriar dela. Vou tornar as coisas mais simples o possível para que você se aproprie dela. E lá no final, você vai entender que a gente vai chegar na performance, a gente vai chegar no desenvolvimento de um corpo mais saudável, mais potente, mais íntegro. E a gente vai chegar a partir das temperar os esforços, a gente vai entender que caso um corpo se fortaleça com certas coisas, isso quer dizer que se eu não tenho problemas e eu fortalecer com essas ferramentas, provavelmente eu vou ter mais promoção e mais potência corporal para reagir com as situações. Vamos começar assim: a pessoa machucou alguma estrutura e chegou lá, eu vou dar um exemplo de um quadril, alguma coisa assim. Chegou no serviço de saúde, digamos há 20 anos atrás até a data atual. Um serviço de saúde pós esse boom das tecnologias de imagem, das ciências da imagem, as ressonâncias magnéticas, a tomografia. Então eu cheguei no serviço, na ortopedia, a área específica aí da medicina, que geralmente era a área acolhedora desses traumas, essas lesões crônicas ou traumáticas. Cheguei lá com uma dor anterior no quadril, e o que o profissional lançaria, e hoje, às vezes, se mais atualizado não lança mais, mas lançaria e vem lançando. O que você procura saber lá? Como é que está a estrutura desse cidadão, né? Vamos fazer um raio-x, que é um protocolo, mas principalmente eu quero saber como é que está a ressonância. Tem gente que no meio desse campo ainda bota uma ultrassonografia, que é uma coisa mais imprecisa, pega mais tecidos externos, que vai apontar alguma coisa, algum acúmulo de líquido, uma inflamação em algum tendão e tal. Mas lá para dentro eu quero saber como é que está os tecidos moles, né? O labrum, os meniscos, as estruturas internas, o acúmulo de líquido, com uma ressonância magnética. Eu quero saber se tem artrose, se tem diminuição de espaço entre uma estrutura e a outra, que poderia ser visto no raio-x, mas eu quero saber também se tem alguma região que está acumulando líquido, tem um edema, tem um inchaço interno, alguma coisa, para então tomar minha decisão. Já que a pessoa chegou no meu consultório e está com dor, uma fase aguda geralmente, a gente dificilmente vai pedir para a pessoa voltar para casa sem dar alguma medicação, alguma coisa. Vamos fazer também ali um teste terapêutico, ou seja, teste de agravamento. O que dói, que eixo dói, aí tem lá descrito na literatura alguns testes que eu vou fazer para quadril, vou rodar assim, vou rodar assado, mas o teste mais simples de ser feito é perguntar, né?
perguntar para a pessoa o que dói, que movimento dói. Ah, para mim dói quando eu abraço a perna. Ok, quando abraça a perna, aí você vai ver onde dói e você vai criar hipóteses. Ah, se dói aqui, lá no exame deve aparecer uma estrutura que se belisca na outra e deve ter um acúmulo de líquido ali pelo impacto que está sendo gerado, etc e tal. Você já tem uma hipótese ali daquela coisa, daquela possível estrutura acometida que está ali. Pois bem, ao longo de minha experiência eu vou fazendo ressonância e vou procurando ver se, será que eu tendo a ressonância em mão, eu consigo ter uma noção de como será o futuro dessa pessoa? Eu consigo ter uma noção de qual será a resposta sobre a terapêutica dessa pessoa? Ou seja, se eu der uma medicação, eu consigo prever se essa pessoa vai melhorar mais do que a outra em função do exame? Né? Esse exame está mais comprometido, então ela vai melhorar mais rápido, ela vai melhorar mais devagar. E aí eu começo a perceber ao longo de minha vida, minha experiência profissional, e ao longo de todos os ensaios clínicos, dos estudos que procuram acompanhar para ver se a gente consegue predizer, a partir da estrutura, o que vai acontecer com essa pessoa, eu começo a ver que é uma coisa muito errática. Ou seja, tem pessoas que têm uma estrutura muito pior do que outras, mas daqui a pouco o cara vai, ele continua, ele vai fazendo volta ao esporte, quando eu achei que não voltaria. Mesmo eu tendo contraindicado, né, naquela época, 20 anos atrás e até hoje, alguns anos, não usa impacto, não vai fazer muita carga na academia porque isso é impacto, etc e tal, eu sou um profissional que eu vou colocar uma medicação e tal, vou pedir o repouso e o afastamento para dar uma calma naquela situação. Isso é um modelo clássico, convencional, que ainda impera em alguns lugares até hoje, né, que você deve ter passado por alguns médicos, e às vezes até de pronta mão o médico falar isso é cirúrgico, ou às vezes ele tenta uma intervenção, que são 3 básicas que vai se tentar: anti-inflamatório, para desinflamar aquela estrutura interna; analgésico, para diminuir a sua dor e você conseguir suportar aquilo melhor; e relaxante muscular, para tirar a tensão compressiva dos músculos, para você dormir melhor. São as 3 estratégias que eu vou tentar, vou somar com um repouso, para lá, fica quieto, vamos ver o que acontece, a gente vai tentar prever o que acontece. E aí, feito o cenário, é esse meu cenário clínico a partir dos exames. E aí começa a sair uma série de estudos que me indica que, aleatoriamente na população, se eu for fazer exames aleatórios de ressonância magnética, boa parte das pessoas tem exames alterados. Boa parte, que eu digo assim, uma porcentagem, a maioria tem alterações nos exames. Lá com 30, 40 anos, sei lá, 70% tem problemas discais, e, ou seja, a prevalência é muito grande. Então começa a se pensar, então se eu fizer o exame e descobrir quem tem as pessoas que têm esse problema, eu vou saber quem a gente tem que cuidar então. Que são as pessoas que, na hipótese, na racionalidade, a gente vai pensar, são essas que vão desenvolver problemas funcionais, vão ter dores, não vão conseguir trabalhar. Errado. Não se consegue fazer correlação, eu não consigo prever, através do exame, saber o que vai acontecer com essa pessoa. Bom, então existem outras variáveis aí associadas que eu preciso olhar. E a ciência olhando e vendo, mas o que eu consigo prever se essa pessoa vai ser ruim ou não? Variáveis comportamentais. Ou seja, quais são as variáveis comportamentais? Estilo de vida. É ativo, não é ativo? Pratica esporte, que qualidade, que tempo? Aí, a alimentar, está com metabólica, está com sobrepeso, tem diabetes, está se alimentando bem. Outras coisas psicoemocionais, qual é a relação que ela tem com a sua prática física? Ela é uma pessoa que teve depressão, não teve depressão? Tudo isso vai indicando, essa pessoa vai ter problema, independente do exame. Então são as variáveis contextuais da pessoa que me levam a entender, a sentir o cheiro de se isso vai dar bom ou isso vai dar ruim. Então na ciência atual hoje é muito mais importante eu entender essas questões para conseguir ver, será que eu devo investir mais nessa pessoa ou não? E não atacar logo de frente a estrutura, porque ela não prediz o futuro. Ou seja, se eu corrigir a estrutura de uma pessoa que tem problema emocional, que está inativa, que está sedentária, eu fizer uma cirurgia, ou no caso de atletas, uma pessoa que tem uma ansiedade, uma pessoa que não está regulado na sua carga de volume de treino, está treinando demais, está se cobrando demais, tem expectativas enormes, ou que tem um fenômeno catastrófico, eu tenho medo do futuro, tá passando um sofrimento, uma vivência emocional, existencial,
Se eu não considerar isso e fizer a cirurgia, a chance de não dar certo, porque não era essa a causa provavelmente, era o conjunto, eu tenho que dosar essas coisas, usar de ferramentas. Mas aí como é que eu vou saber se essas são as principais variáveis hoje que a gente deve considerar? Função, utilização, uso e o sintoma é o nosso principal variável que a gente consegue saber se a coisa está evoluindo ou não. Então eu digo para as pessoas, aprenda a estudar o seu sintoma. Ou seja, se você tem a dor aqui na flexão, esse é seu sinal e sintoma principal que vai lhe fazer tomar a decisão se a coisa está indo bem ou não. Independente de algumas crenças que fazem com que a gente ofusque a observação do sintoma. Léo, mas que confusão é essa? É basicamente isso. Crenças, por exemplo. Ah, eu tenho uma dor aqui para fechar, tá bom, tá bom. Aí eu tenho a crença que se eu fizer um exercício lá na academia, começar a botar uma carga pesada na minha perna, essa dor vai aumentar. Tenho essa crença, então eu nunca vou fazer esse exercício. Isso é uma crença, você não testou. Então teste, bote faça o exercício e reteste o movimento depois e ao longo do dia quando fez, ou ao longo de uma semana. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Será que esse exercício é bom ou não é bom, segundo o seu referencial, por exemplo? E aí você vai conseguir tirar algumas conclusões que a ciência já nos aponta. E a gente já consegue então mudar a forma como a gente explica as coisas. Antigamente tudo era impacto. Ah, você proteja do impacto, proteja do impacto. Hoje a ciência já nos aponta que discos intervertebrais de corredores tem um fator de proteção, tem o tecido conjuntivo é mais fortalecido, ou seja, o tecido ósseo consegue ficar mais espesso. Os tecidos têm a capacidade adaptativa de que se você expõe ele à agressão, ele vai gerando capacidades adaptativas, que nem um músculo, os ligamentos são assim, tudo é assim. Qual é o problema disso? Ajeitar isso no tempo de assimilação do processo. E assimilação do processo envolve dar cargas corretas e dar descanso correto e verificar isso ao longo do tempo. E quem é o principal responsável por verificar isso ao longo do tempo? Você. Não é o clínico, não sou eu. É claro que nós temos instrumentos, cacuetes, capacidades de ter um olhar criterioso sobre a estrutura e ver, esse cara está melhorando. Agora eu vou botar um outro estímulo. E como que eu escolho estímulos a colocar para ver se ele vai aumentar a sua capacidade de melhora ao longo do tempo? Como, Léo? Eu vou na literatura, eu vou na minha experiência pessoal, vocês como professores vão na sua experiência pessoal, por exemplo, quando querem mudar algum gesto, alguma coisa, não tem um acerto igual para todo mundo. Ah, todo mundo tem que fazer, para fazer o smash tem que soltar, o problema é a munheca, o problema é a laçada que o cotovelo não dobra. Cada aluno tem a sua particularidade. Porém, você como professor vai fazer o quê? Ah, hoje eu vou treinar um educativo para essa região do corpo. E o atleta vai lhe informar. E você vai também observar, opa, parece que a bola girou mais, parece que ficou boa, ganhou potência, ganhou velocidade, diminuiu a força para fazer o movimento. Então são critérios que a experiência nos dá de saber que você está indo para o lado correto. Dá para ficar mais prático para vocês, mais palpável, mais tranquilo. Eu queria retomar uma coisa anterior que eu estava falando, que assim, antigamente tudo era impacto. Agora se você, aí fica muito claro, é muito fácil você entender, eu tenho dor no joelho, não vou botar carga na academia, muito impacto, né? Não vou correr, muito impacto. Não, agora a gente observa assim, a racionalidade que a gente traz, por exemplo, é assim, o que você acha que vai doer mais? Um joelho forte, com bastante musculatura, ou um joelho magrinho, fraquinho, exposto, com a sua articulação exposta a si própria, sem a estabilidade muscular? Então, é isso que você vai querer pensar e é isso que a ciência indica. Você tem que ter mais massa muscular ao redor da articulação que você está trabalhando, mas ainda mais ao redor do conjunto do corpo, por exemplo, né? Então a gente estava falando lá o exemplo do quadril, o que a gente vai fazer no exemplo do quadril? A gente vai começar a ver as variáveis possíveis que podem atenuar a dor no quadril. E aí na literatura lá se fala muito, puxa, se a gente fortalecer os glúteos aqui, talvez esse quadril consiga estabilizar mais e tenha menos dores. Então o referencial que eu estava fechando vai diminuir, ou seja, vamos começar a fortalecer esse glúteo. E a partir, e como se decide? Eu tinha falado lá anteriormente que eu vou ensiná-los a tomar a decisão correta. E tomar a decisão correta como é que é feita? Como é que deveria ser feita essa triagem? Será que é cirúrgico?
Será que eu preciso de outra intervenção? Será que eu preciso de outra coisa? Será que está funcionando? Como é que você toma essa decisão? Essa decisão deve ser tomada a partir da exposição à terapêutica, que existe evidência que deve funcionar, e a comparação do sinal e sintoma. Ou seja, o que eu fiz no quadril? Reforcei lá o glúteo, a parte posterior, reforcei isquiotibiais, ganhei um avanço, um agachamento com um ângulo de proteção, sem forçar muito, mas sem grandes amplitudes articulares para que não haja impacto. Fui botando carga progressiva, esse cara foi ficando dando conta dessa sobrecarga que a gente chama de exposição gradual, e já na área da educação física é de sobrecarga progressiva. O cara foi ficando mais forte, o sintoma foi diminuindo, e aí eu sei que ali é um caminho. Eu posso somar isso a outras variáveis? Claro que posso, dentro da minha experiência clínica, eu como osteopata, como fisioterapeuta, vou dar atenção à variável da mobilidade, da lombar, da sacroiliaca, sem dúvida, porque eu posso ganhar movimento na sacroiliaca, na lombar, em alguma região, que o leve a influência tanto neurológica lombar, porque os nervos do quadril saem da lombar. Eu posso melhorar esse componente e eu posso retestar um movimento e ver que ele tem menos dor. Mais um componente com teste e reteste a partir da intervenção terapêutica. Então assim deveria ser o teste terapêutico. Eu estou falando isso tudo porque hoje a gente entrou num frenesi muito grande assim de a tecnologia vai me ajudar, vai me salvar. Ixi, a tecnologia tem limitações para determinadas coisas. E a gente volta e deu um grande giro, botando a expectativa nos exames de alta tecnologia, exames de ressonância magnética e tal. Só que no fim das contas a gente caiu aonde? Na clínica, e na clínica voltada à pessoa. Então profissionais de atenção primária a essa pessoa são os profissionais que conhecem a pessoa, que testam a pessoa frente à terapêutica, ou seja, se você começa a botar carga naquela musculatura, já vou falar de algumas musculaturas para vocês, e aquilo vai melhorando, o sinal, opa, o caminho é esse, entendeu? O caminho de melhor é esse. Isso já me diz o que de antemão? Tira da rodada, fez a triagem, não é cirúrgico, não ainda. Só é cirúrgico aquele que você fez o beabá bem feito, ou seja, aquilo que já tem evidência na literatura que funciona, reforçou a musculatura, ganhou amplitude de movimento, reforçou as musculaturas acima e abaixo, retreinou o gesto e ainda tem o problema que está impactante muito forte. Se você chegar nessa situação, aí você vai lançar mão da racionalidade da possibilidade cirúrgica. Aí sim a estrutura passa a ser mais importante. Vai fazer uma ressonância e vai ver o desenho da estrutura, porque ali você vai querer atuar sobre aquele desenho, vai querer lixar. Caso contrário, a ressonância feita antes não nos vai ajudar a tomar decisão. O que vai tomar decisão é a resposta frente aos estímulos. A ressonância feita antes às vezes nos atrapalha também. Quando gera ansiedade na pessoa, eu tenho uma hérnia discal, e a pessoa não consegue entender que eu tenho uma hérnia discal, que eu tenho uma lesão labral, que eu tenho uma lesão de menisco e estou andando normalmente, porque tenho minha musculatura habilitada às demandas do meu dia, ao meu gesto de esporte, e está tudo certo e vou envelhecer assim, porque as pessoas envelhecem com lesões, com alterações estruturais. É o envelhecimento. Pense numa árvore, ela vai ficar sempre com a casquinha certinha? Não, ela vai ficando rugosa. Isso não quer dizer que essa árvore não está executando tudo aquilo que a vida necessita dela naquele momento. Então ela continua fazendo tudo o que é necessário. Ela faz o que é necessário, dá frutos e faz e tudo mais, só que a gente envelhece, é normal. Isso não quer dizer que haverá sofrimento. Eu falei toda essa história em relação ao caso de ter a lesão e a tomada de decisão. Mas e agora, Léo? Prevenção de lesão e tudo mais. Já dei alguma dica, por exemplo, reforço muscular é extremamente importante, né? Você tem que fazer um reforço muscular. Agora eu vou falar da particularidade do tênis como esporte. O tênis é um esporte de longa duração. O treino é longo, o desgaste é grande, o desgaste metabólico é grande, né? Ou seja, tem um lado ótimo para a sociedade, mas um lado muito ruim, principalmente para aquele que é o atleta de ponta e tal. É desgastante, o atleta de ponta, o atleta que está... É difícil você fazer a manutenção da massa magra, você vai ficando difícil ter massa muscular. E a gente já sabe na literatura que a massa muscular é preventiva para dores no joelho,
é preventiva para dores no quadril, ter uma quantidade, uma massa boa, firme, de massa magra, né? Então, o que acontece? Dentro desse contexto de atleta, de ponta, o cara que está treinando e tal, a gente tem que sempre olhar o fenômeno do overtraining. O overtraining vai fazer com que você não consiga acumular massa, você não consiga jamais aprender, você está exausto, e isso quase o momento que a gente sabe que o cara está mais sujeito a lesões, tá certo? A gente consegue reparar o overtraining a partir do estado de humor do cidadão, ou seja, está dormindo bem, não está dormindo bem, está irritado na quadra, está conseguindo ter a alegria para jogar, porque a alegria é a criatividade, a alegria é a capacidade, a criatividade como definição seria a capacidade de você pegar informações e transformar alguma coisa, somar informações que transformam alguma coisa em algo mais eficaz e efetivo, no caso, um gesto, um estilo de jogo. Você só vai conseguir fazer com que um atleta mude o estilo de jogo se ele tiver a tranquilidade necessária, a satisfação necessária para que ele ouça uma informação, pegue a informação do gesto dele e modifique brevemente o gesto dele para ter algo mais eficaz. Se ele estiver ultra estressado, o que vai acontecer? Ele vai ouvir uma informação, já não vai querer. E caso queira, ele vai dispensar o gesto dele, vai desdenhar o gesto dele, vai querer mudar um pelo outro. Isso acaba sendo uma grande de uma tortura, típico de quem está em overtraining. Treina, não consigo, começa a criar um monte de crenças negativas, um monte de obstáculos. Isso é fisiológico. Às vezes mais vale o cara tirar umas fériasinhas, parar e depois retomar num grau menor de treino, um volume menor, mas com mais criatividade nos estímulos. Por exemplo, diferentes estímulos, dá o treino bem treinado. E agora eu quero falar sobre a questão, voltando então à questão da lesão, né? Eu estou falando porque o overtraining vai levar nessa situação do cara querer mudar um gesto, querer isso, querer aquilo e sem prazer, sem satisfação, você acaba repetindo o movimento de uma maneira muito mecânica e sem aquela fluidez, sem o flow, conhecido flow, aquela coisa, aquela tensão de estar ali, tem muita cobrança e isso gera um peso maior no gesto, isso vai gerar lesão. E para prevenir, agora, voltando, o que a gente pode fazer com um atleta em overtraining? Dá uma descansadinha breve, mas você tira volume de carga de treino e bota, por exemplo, retoma um pouquinho de musculatura, que é muito preventivo e participa de todas as reabilitações de atletas. Ou seja, como é que você vai conseguir um atleta que fica jogando tantas horas ganhar massa magra? Você precisa conseguir garantir que ele está conseguindo dormir bem, importantíssimo, e você precisa garantir, dar um estímulo de criação de massa magra, que não será, e a gente vê na internet aí, a galera treinando no Instagram e tal, os profissionais, às vezes, dando tiro na quadra e tal, com estímulos e tal. Olha, isso pode ser feito? Pode ser feito. Numa fase que ele sinta, eu quero um arranquezinho a mais e não sei o que, mas olha só, no próprio jogo ele já tem bastante intensidade desse tipo, no próprio treino específico. No outro momento você daria um estímulo diferente desse, complementar a esse, ou seja, aqui tu tem um estímulo metabólico que tem liberação de cortisol ali, porque depois de uma hora de jogo, você está liberando também cortisol, que é um hormônio, que é um anti-inflamatório natural do corpo, tira suas dores, faz com que você mantenha jogando, né? É um estressor do organismo, né? No longo prazo ele faz o sistema imunológico baixar, isso é um sinal de que, meu atleta está sempre com uma gripe, ele está em overtraining também, é um sinal interessante de reparar. Porém, ele deprime massa magra, ele destrói a massa magra para transformar em energia para ele continuar sobrevivendo naquela condição. Treinos longos liberam muito cortisol. O treino de contraponto, que é aquilo que a gente precisa construir ao longo do tempo, é que você faça um treino de recovery, um treino de fez o exercício, você consegue fazer um treino específico para que você tenha tudo aquilo que você não tem lá. Eu vejo muito isso na internet, muito erro nesse sentido, que todo mundo treina o que tem lá. Qual é? Eu vou fortalecer, já vou dar um exemplo biomecânico frente a essa afirmativa que vai terminar para vocês e vocês vão tirar o proveito dele, tá? Muito fácil de entender, mas espera, vou falar sobre a questão metabólica agora inicialmente. Metabolismo, aquele muito tempo, muito gasto calórico, muito cortisol. Como é que eu vou fazer um treino compensatório na academia? Vou fazer um treino curto, 30 minutos. Mas só 30 minutos para um atleta tá ótimo. O input de mecânico, se você tem que conseguir fazer um input mecânico, um estresse mecânico, tem aumento de massa e descanso.
massa muscular. Então você vai fazer um treino pesado, lento, tudo que é diferente de lá é lento aqui é rápido, aqui é lento. E aqui é com bastante carga, lento, para quê? Para que você aumente a área transversal dos membros inferiores, por exemplo, principalmente, tá? Então aí você vai conseguir aumentar a área da coxa, teu joelho vai parar, vai doer menos, teu quadril vai doer menos. Então, frente ao balanceamento metabólico, a gente anda por aí, faz um treino curto, com carga e tal. Esse negócio de treinar, estourar e tal, deixa para o próprio treino específico, que ali já tem bastante, tá bom? Isso no momento de reabilitação. Depois, isso não tem igual para todo mundo, cada atleta toma a sua decisão, mas eu gosto que o atleta tome a decisão dando a chance de você mudar o treino e ver o que rende mais, tá certo? Porque nós viemos naturalmente de uma cultura da educação física, da prática física, muito militarizada, muito naturalmente no pain, no gain. Então assim, isso daí às vezes é um tiro no pé, você sofre, acaba não tendo o resultado que você queria. Porque a tua fisiologia não está convergente com aquilo, você está em overtraining. Talvez se você tivesse mais relaxado, você ia mais facilmente mudar o seu gesto sem ter que repetir 1000 vezes. Você ia ter criatividade, ia ter flow para jogar, ia conseguir ter uma estabilidade emocional, que isso gera uma estabilidade emocional para fazer você entrar em quadra mais leve, mais focado, mais presente, que são qualidades que nós sabemos que levam ao ótimo resultado. Então, agora eu vou dar o exemplo para fechar nossa palestra aqui, interessante, para vocês terem utilidade. Depois eu abro as perguntas e nas perguntas é que eu consigo ver onde é que vocês estão. E as perguntas são muito ricas, então pense nas perguntas que as respostas são ricas para a turma e para todos nós, tá? Que vão trazer um pouquinho de vocês para que eu consiga ajudar. Mas aí a dica que fica bem legal aí para vocês. Por exemplo, que eu estava falando, aí eu vejo muito treino, os caras fortalecendo aqui e tal, por causa do smash, por causa de algum movimento e tal. Geralmente no ombro, o atleta vai responder muito melhor se você der carga em rotação externa de ombro. Porque o manguito rotador todo mundo sabe que tem que fortalecer porque ele diminui a taxa de lesão de ombro, tá? Só que dentro do ombro tem os rotadores internos e os rotadores externos. No tênis, geralmente a gente trabalha muito mais rotador interno de diferentes maneiras. Então existe um desbalanceamento entre a força dos rotadores internos e rotadores externos. A gente sabe que quando a gente ativa mais os rotadores externos, são responsáveis por fazer esse balanceamento, faz que otimize a depressão da cabeça do húmero, a cabeça do húmero baixa e acaba não beliscando no acrômio lá em cima, não agredindo as estruturas que estão aqui por cima, tendão do supraespinhoso, a búrsula. Eu falo assim, aquela dor que tu tem no final dos smash, sabe? Aquela dorzinha nos primeiros saques, que é quando o acrômio está beliscando, que à medida que a musculatura aquece, ela consegue puxar o húmero para baixo e, opa, aqui não belisca. Agora, se eu tiver aqui com uma musculatura fraca ou uma predominância muito grande de rotadores internos, o que você vai fazer? Vai subir a cabeça do húmero, vai levantar para fazer um smash e pim, belisca. Então, a dica é assim, todo mundo sabe da borrachinha, né? Pessoal, vamos dar predominância de 3-1 ou até inicialmente só rotadores externos. Bota num ângulo aqui, borracha lá e ó, rotador externo, volta devagar, fica forte nos rotadores externos. Gradualmente vai ampliando os ângulos de rotadores externos. Pode ser um exercício antes do jogo para tu aquecer esses rotadores externos, para quebrar essa predominância dos esportes com raquete, dos rotadores internos. Raquete e arremesso é a mesma coisa. E aí fortaleça os rotadores externos bastante, de diferentes maneiras. Depois vocês vão ver lá no Instagram, nos outros lugares. Eu tenho vários materiais sobre isso, você fica tranquilo e não é difícil, é fácil. Aí vai gradualmente, vai medindo o seu sinal e sintoma, ou seja, tem uma dor aqui. Nota 4. Faz um fortalecimento dos rotadores externos, borracha, borracha, borracha. Séries elevadas de 20, pois são fibras pequenas, trabalham mais com séries elevadas. Mais uma dica, 20, série de 20, duas de 20. Cansa, queima. Né, gradualmente, exposição gradual, não começa com uma carga enorme nem com esforço enorme, começa mais fraco, no outro dia mais forte, no outro dia mais forte. Exposição gradual, vai aumentando a carga. Reteste, levanta o ombro. Parece que minha dor está diminuindo. Tens aí uma das ferramentas que tu vais utilizar no conjunto de ferramentas que você utiliza para o seu contraponto, ou seja, no momento de recovery, naquele treino que vai adaptar a tua prática diária.
Introduzindo o treino e a prática diária, você balanceia um corpo com sanidade, com atividade metabólica interessante, um corpo que possibilita que lhe dê tempo, porque você vai ganhar tempo na vida até, para ter relações sociais legais, inserções sociais legais, que são importantíssimos para que você se sinta íntegro na sua vida, na sua relação com o esporte, porque aí sim você vai ter uma relação de longevidade no esporte, um planejamento ao longo prazo. E aí sim nós vamos ver quais resultados que o corpo vai lhe entregar. E no final, você tome sua decisão, se vale a pena ou não inserir o menos é mais dentro da sua vida e ter o benefício aí do seu organismo, tá? Conhecimento é sempre poder. E conhecimento sobre a fisiologia, às vezes, é poder e mais tempo na sua vida. Tá bom? Qualquer coisa eu estou à disposição, eu quero ouvir as perguntas de vocês, quero que vocês me contem, e aí eu estou aqui para responder toda a pergunta, e até mais.